Fala turma, beleza galera? Ontem eu postei uma enquete a respeito de uma mergulhadora que estava sangrando. E aí eu perguntei se sabiam o que era aquele sangramento. Muitas pessoas responderam que sim, sabiam. A maioria esmagadora responde que não sabiam o que era aquele sangramento. Agora eu vou explicar o que era aquilo ali e principalmente te explicar como evitar que aquilo aconteça com você. Lembrando que eu perdi um amigo por conta daquele tipo de sangramento ali, tá? Vamos ver. Existem vários tipos de barotraumas. Barotrauma sinusal, acontece aqui, ó, rompem vasos, facial. Barotrauma ocular, barotrauma de ouvido, barotrauma dental e barotrauma pulmonar. Esses lugares que eu falei para vocês aqui, acontece por algo simples, tá? Algo simples, aumento de pressão gradativa. Então, quanto mais fundo você descer, mais a pressão vai aumentar. Então, mas nego, no olho tem espaço aéreo? Não. Mas a tua máscara, ela tem que ser equalizada para que não ocorra um barotrauma facial ou ocular. Então, aqui eu tenho espaço aéreo, aqui eu tenho espaço aéreo, aqui eu tenho espaço aéreo, no dente eu tenho espaço aéreo e principalmente a região pulmonar. Então, não confunda, aquele barotrauma ali não tem nada a ver com sangramento no nariz. Aquele barotrauma ali, ele veio daqui, tá? Rompeu alvéolos pulmonares nessa mergulhadora. Agora eu vou explicar como que isso acontece. Veja bem, como eu falei, a pressão ela só aumenta quanto mais fundo você descer. E aí a lei de Boyle diz o seguinte: quanto maior a pressão, menor o volume. E qual o volume? O ar. Beleza? Então o ar que está no meu corpo, ele tende a ser pressurizado por conta dessa pressão que aumenta. Beleza. O que ocorre? O nosso pulmão, digamos que aqui é um pulmão, tá? Aqui é o pulmão. Ganha profundidade, a pressão vai aumentar e vai diminuir o tamanho físico do pulmão. Então o meu pulmão a 10 metros, ele não é esse mesmo tamanho aqui. Ele vai reduzir pela metade. A pressão faz com que o meu pulmão reduza de tamanho físico. Beleza? Essa redução do tamanho físico não é o problema. Não é problema. O problema está quando o meu corpo não está adaptado a essa realidade nova. Beleza? Mergulhadores que estão iniciando ou mergulhadores veteranos até que não fazem aquecimento, né? Um aquecimento pré-mergulho, já quer descer muito fundo no primeiro mergulho, ou um cara que está tenso, muito nervoso, ou um cara que está segurando contrações durante o mergulho, ou um cara que desce muito rápido, ou um cara que volta para a superfície muito rápido. Essas coisas podem ocasionar um barotrauma pulmonar. Uma equalização mal feita, entendeu? Então não pense que isso só ocorre quando o cara está começando, não. O cara que já mergulha há muito tempo e ele não tem cuidados com essa região pulmonar que sofre uma compressibilidade do ar, com a compressibilidade do ar, ele tá fadado a sofrer um barotrauma pulmonar. Então, o que acontece? Quando aumenta a pressão sobre essa região pulmonar, os alvéolos, eles se rompem. Esse rompimento dos alvéolos, ele não é sentido durante o mergulho. Por quê? Porque não tem terminação nervosa. Então, o que é alvéolo, nego? Alvéolo, digamos que são caixinhos de uva dentro do seu pulmão, micro caixinhos de uva dentro dos seus pulmões. E ele tem uma função vital indispensável. Qual que é? Ele recebe esse ar com oxigênio, ele extrai esse oxigênio desse ar, 21%, manda para a corrente sanguínea e ao mesmo tempo ele tira da corrente sanguínea o CO2 e ele expulsa esse cara através de diferença de pressão. Pois bem, se esses caras, os alvéolos, eles se comprometem, né? No caso, se ele rompe, os alvéolos se rompem, há um sangramento. Então, a primeira reação do mergulhador, quando ele volta para a superfície, é uma falta de ar, além do sangramento, tá? Ele tem uma falta de ar muito grande. Falta de ar. Porque essa função vital foi afetada. Esse cara, o alvéolo pulmonar, acabou de ser afetado. Ele está tendo dificuldade para respirar. Morreu o mergulhador? Não, não morreu não. Tá? O que esse cara precisa? Ele precisa urgentemente ir para um hospital.
Então, quais são os sintomas, nego? O cara começa a tossir, falta de ar e ele tem aí sangue da boca. O sangue vem daqui, ó. O cara escarra sangue. É diferente do sangue vir aqui. O sangue que vem daqui, você escarra ele e põe pra fora. Esse é um barotrauma sinusal ou barotrauma facial, tá? Agora, o barotrauma do pulmão, quando você tosse, você percebe que o sangue está vindo daqui. Aí quais são as reações? De novo, falta de ar, principalmente. Fraqueza, tu sente um desconforto muito grande, porque foram comprometidos. Aí eu vou voltar ao que eu falei anteriormente. O mergulhador, ele precisa entender que durante essa pausa entre um mergulho e outro, entre uma jornada de pesca e outra, ele não teve nenhum momento durante o dia dele uma expansão da caixa torácica ou principalmente uma redução do tamanho pulmonar no meio atmosférico aqui. Entenderam? Então não há nenhum tipo de compressibilidade do ar aqui fora. Então o pulmão não sofre durante esse trabalho que a gente respira aqui no dia a dia. Quando eu mergulho, aí sim, o pulmão ele reduz de tamanho físico. Se esse cara ele não aquece e não alonga antes de mergulhar, ele está propício a sofrer um barotrauma. Agora, uma coisa super importante para a gente finalizar aqui. É um assunto muito denso e muito extenso, não dá para a gente resumir aqui em poucos minutos. Mas veja bem. Outro grande erro que os caras cometem, que o amigo meu que faleceu cometia também esse mesmo erro, dentre vários outros que ele cometia, era segurar contrações durante o mergulho. Se você tem espasmos da glote, é uma coisa. Se você tem contração do diafragma, é outra. São duas coisas distintas. Espasmo é quando acontece a acidose metabólica. A contração é quando já não dá mais, que o cérebro está mandando sinais para o corpo responder a esse estímulo doloroso até. E aí, se eu tenho um pulmão que está comprimido e eu tenho um diafragma que está abaixo do pulmão, o diafragma é tipo uma sombrinha aberta, assim. Ele começa a pulsar, dá espasmo mesmo assim, ó. E vai forçar mais esse pulmão que está pressurizado. E aí acontece o quê? O sangramento, o rompimento dos alvéolos. Então, além de várias outras coisas, os caras teimam muito em prolongar a apneia além do que eles suportam, tá? Ele vai tentando e começa a contrair aqui, ó, o diafragma até o ponto que vai romper os alvéolos. O cara não percebe porque não dói. Agora não dói. Só o diafragma é uma dor que acontece no diafragma que é diferente da dor que poderia acontecer no pulmão. Quando ele volta para a superfície, ele escarra sangue, sente falta de ar e sente o sabor de sangue o tempo todo na boca, fraqueza e pode acontecer um desmaio. Onde está a parte boa disso? Isso pode ser resolvido porque os alvéolos eles se regeneram. É igual uma unha. Você quebra uma unha, corta uma unha, machuca a unha, daqui a pouco ela cresce de novo. O alvéolo, então, ele se regenera. Só que requer tempo, um certo período para ele se regenerar, para ele cicatrizar e ficar bem. O que acontece é que a galera sofre barotraumas e continua mergulhando. No próximo dia, daqui a pouco. Quando ocorre essa falta de respeito com o corpo, tá? com a região pulmonar, vai ter uma hora que acontece com um amigo meu. Ele estava muito mal já, com barotrauma, sangrando, corria, sentindo muita falta de ar, estava muito fraco, ao ponto que o corpo não suportou mais e ele veio a sofrer um barotrauma e depois um apagamento. E aí veio a óbito. Então, muito cuidado com essa informação que eu passei aqui. Cuidado com exceder o tempo de fundo. Eu quero fazer uma série muito especial sobre barotraumas, explicando com calma, em um quadro e tal. Teremos uma nova série daqui uns dias aí, chamada... Não vou falar o nome não, depois eu falo pra vocês. É uma série muito bacana, que vai valer muito a pena tu participar. Gostou do vídeo? Dá aquele like. Se tu tem algum duplo aí, compartilha com ele. Ou então marca ele aqui embaixo nos comentários para ele entender mais sobre esse assunto bacana, que você precisa tomar cuidado e não cometer esses erros aí. Um abraço, tamo junto!